Dia seguinte ao feminicídio, a Secretaria de Educação suspende expediente e servidores fazem protesto após morte de Débora Correia. Quem ganha menos sofre mais. A desigualdade de renda no Brasil atingiu o maior patamar já registrado. Reformas na Previdência, relator nega que haja novo texto. Tudo não teria passado de um ruído. Na administrativa, Centrão avalia abrir mão da volta de ministérios em resposta aos protestos do próximo domingo. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Vai ser enterrado logo mais às 4 da tarde no cemitério Campo da Esperança o corpo da servidora da Secretaria de Educação, Débora Correia. Ela foi assassinada pelo ex-namorado ontem enquanto trabalhava. O policial civil se matou em seguida. Nesta manhã, servidores do órgão participaram de um protesto pelo luto de ver uma colega de trabalho ser morta covardemente. O expediente na secretaria foi suspenso por 3 dias. Este é o 12º caso de feminicídio no DF. Cartazes com mensagens de protesto, mulheres vestidas de preto, atos na pista da W3 Norte, oração e muitas lágrimas. Assim começou o expediente no prédio da Secretaria de Educação, que fica na 511 Norte. É muito difícil. Vir para cá foi uma batalha para todas nós hoje. Nós sentimos, independentemente da proximidade com a Débora, nós sentimos como se fosse uma irmã nossa que partiu, porque poderia ter sido com qualquer uma de nós. Flávia trabalhou durante 15 anos com pessoas que estavam na mesma sala que Débora Tereza Correia. A mulher foi morta a tiros pelo ex-namorado, policial civil Sérgio Murilo dos Santos, que em seguida se matou. Flávia diz que os colegas relataram momentos de terror. Um dos colegas diz, eu pensei que ela estava viva, mas era uma cena que eu não gostaria de repetir porque é muito forte. Outros colegas, não, nós nos atiramos debaixo das mesas. Os outros, não, até a gente descobrir que era um tiro. Então foi uma cena de terror, levou a cabo a vida da Débora, mas que poderia ter sido ainda mais... Poderia ter sido pior. Por conta da morte da servidora Débora Tereza, o secretário de Educação, Rafael Parente, suspendeu por 3 dias o expediente na Subsecretaria de Gestão de Pessoas, local em que Débora trabalhava. Outros 2 departamentos da Secretaria de Educação funcionam no prédio, que foi palco do assassinato. Os servidores reclamam da fragilidade da segurança no local. As imagens feitas pelo circuito mostram que o policial civil cumpriu todo o protocolo para entrar no prédio. Ele se identificou na portaria e depois subiu para o 3º andar, onde cometeu o crime. Isso aqui é um prédio de atendimento ao público, muitas pessoas transitam por aqui e não há um controle muito grande, né? Por exemplo, não há detector de metais. Então, realmente, um caso como esse, ele pode entrar facilmente aqui, alegando que precisava ser atendido. Deu a identidade dele, porque, né, no caso não importava, né, como ele se suicidou também, né? Então foi muito fácil para ele entrar aqui, né? Esse já é o 12º feminicídio registrado no Distrito Federal somente este ano. Sobre a reivindicação de ter detectores de metal na entrada do prédio, a Secretaria de Educação disse por meio de nota que está estudando novas opções de melhorias na segurança do local. A gente vai conversar sobre esse assunto com Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Casos que preocupam, como evitar, prevenir esse tipo de caso? Pois é uma coisa muito difícil, né? Porque, afinal de contas, o sujeito estava determinado a matar a namorada, né? Era um policial civil. Ainda que existissem ali detectores de metais, ele mostraria a arma dele. Ele é policial civil, ele tem porte de arma, ele era autorizado a andar armado. Então, era só passar o revólver, a pistola, sei lá o quê, por fora do detector de metais e passaria e ingressaria no prédio tranquilamente. Tratava-se de um servidor público, portanto, um policial civil, etc. Então, esse tipo de queixa, de fato, não faz o menor sentido. Foi uma tragédia, a 12ª do gênero aqui no Distrito Federal somente este ano. Agora, é preciso a gente ver nesse caso, né, como houve uma sucessão de equívocos, a começar da Justiça,
que em segunda instância absolveu esse camarada que já tinha sido condenado na primeira instância pelas violências praticadas contra a sua namorada. Ela, generosamente, tentando ainda acreditar que era possível manter o relacionamento, ela pediu à justiça de segunda instância que ele fosse absolvido. Ela fez mais, ela pediu que fosse restituído a ele o porte de arma, a arma que a matou. É preciso lembrar que a Secretaria de Segurança Pública implantou, não faz muito tempo, né, um programa de assistência a mulheres em situação de risco como esse, que basta que elas, pela internet, elas avisem as autoridades. Ela recebe discretamente, sem que o agressor ou o candidato a agressor saiba, ela recebe um botão de pânico que pode acionar a qualquer momento, ela passa a ser monitorada pelas forças de segurança pública, ela passa a ser cuidada. Mas o que a gente vê frequentemente é de mulheres que não fazem isso, têm medo de fazer isso. E mais, a gente vê também a omissão de familiares, de amigos, de vizinhos, de colegas de trabalho, que também não avisam as autoridades sobre a ameaça evidente de assassinato até, né? A gente precisa lembrar para todas essas pessoas que onde há ameaça de violência, não há mais amor, né? O afeto já desapareceu há muito tempo. Onde há ameaça de violência, sempre a situação acaba muito mal. Olha, um motociclista e um pedestre morreram em um acidente no Eixão Sul. A batida foi na noite de ontem, quando um homem atravessava a pista na altura da 207 Sul. E nesta madrugada, na L2 Sul, um motorista perdeu o controle e acabou destruindo um poste. Confira aí. O acidente acabou derrubando a estrutura que fica depois da ponte Costa e Silva. Parte da frente do carro também ficou destruída. A motorista, Agnes Veloso, de 21 anos, foi levada ao Instituto Hospital de Base consciente e estável. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela quebrou uma das pernas com a batida. A mulher não informou o que provocou o acidente, que aconteceu por volta de 1h desta madrugada. Já no eixo rodoviário, na altura da 207 Sul, um motociclista e um pedestre morreram na noite desta segunda-feira. Segundo informações de testemunhas, o pedestre João Francisco Pereira, de 53 anos, tentava chegar à parada de ônibus do outro lado do eixo L, quando foi atingido pela moto pilotada pelo jovem Vitor Caleb Bento, de 20 anos. O trânsito no eixão precisou ser interditado no sentido rodoviário do plano piloto. O pedestre morreu na hora. O motociclista chegou a ser atendido e levado ao Instituto Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos. O trânsito ficou interditado na altura do acidente até que a perícia fizesse a remoção do corpo do pedestre. A área ficou interditada por quase 3 horas. Vamos falar aqui de mais problemas de mobilidade, porque na manhã desta terça-feira, uma manhã muito complicada para os passageiros que dependem do transporte público. Como se não bastasse a greve do metrô, que hoje completa 20 dias, os trabalhadores da empresa de ônibus São José também cruzaram os braços. A categoria quer melhores condições de trabalho. Funcionários dizem que vêm recebendo ameaças da empresa por terem denunciado a falta de manutenção ao sindicato. E a São José rebateu dizendo que trata todos de forma cordial e que tem garantido todas as condições de trabalho necessárias. O movimento prejudicou mais de 60 mil passageiros de regiões como Ceilândia e Taguatinga. E já os metroviários ainda seguem sem previsão de volta. O metrô fez um cálculo de mais de 2 milhões de reais até o último dia 12. De lá para cá, a conta não foi atualizada. Cláudio Humberto, mais uma greve hoje de manhã e sem avisar os passageiros. Pois é, mais uma molecagem, né, desses pelegos que acabam levando desassossego a tanta gente, né? Essas pessoas, 60 mil pessoas que já estão sofrendo com a greve selvagem do metrô, né? Uma greve para ganhar mais e trabalhar menos, é uma coisa de um país em crise e ainda a gente é obrigado a ouvir esse tipo de coisa. E agora os funcionários e os rodoviários dessa empresa, eles nem sequer, como determina a lei, avisaram nada, não havia nenhuma demanda séria em relação à empresa. Se houvesse, eles teriam procurado a empresa para tentar verificar algum tipo de como superar alguma queixa, alguma diferença. Procuraram ninguém, simplesmente decidiram hoje sonegar transporte para 60 mil pessoas. Sabe o que vai acontecer com eles? Nada. Eles têm a Justiça do Trabalho para protegê-los. O Diário do Governo começou hoje com mais uma reunião ministerial, a 12ª da gestão de Bolsonaro.
Entre os temas, a relação com o Congresso e as reformas, a da Previdência e também a administrativa, que está prestes a caducar. Tudo isso em meio a protestos a favor do presidente, que estão marcados para domingo e que dividem opinião dentro do Planalto. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado. Teremos dias quentes aí pela frente, né, Renata? Boa tarde. Mais dias quentes, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. É o que você disse. Há dentro do governo, dentro do Planalto, quem defenda, sim, essas convocações para manifestação no próximo domingo a favor do presidente Bolsonaro, mas há também quem acredite que essas manifestações possam prejudicar ainda mais o governo, possa ser um tiro no pé. Então, no primeiro momento, as manifestações para demonstrar o apoio ao governo, o apoio ao presidente Bolsonaro, uma espécie de contraponto quanto às às manifestações que aconteceram na última quarta-feira com relação àqueles bloqueios de recursos, em especial para o Ministério da Educação. Então, há essa convocação, mas a questão é o seguinte, que há também quem defenda nessas manifestações que sejam manifestações contrárias ao Congresso e também ao Supremo Tribunal Federal. E aí é que está a questão. Porque, como você bem disse, hoje o principal desafio, ou um dos principais desafios do governo Bolsonaro é melhorar essa relação, esse diálogo com o Congresso Nacional, né? E aí essas manifestações poderiam prejudicar ainda mais esse diálogo. E é por uma questão de inteligência. O governo precisa do Congresso para aprovar medidas consideradas importantes, não só a reforma da Previdência, mas outras reformas, outras medidas que precisam necessariamente passar pelo Congresso Nacional para que o país volte a ter o equilíbrio econômico que todos nós tanto esperamos. E aí, por falar na reforma da Previdência, hoje nós conversamos com o presidente da Comissão Especial que analisa essa reforma da Previdência, o deputado Marcelo Ramos, e ele falou sobre essa relação entre o governo, entre o Congresso Nacional, falou também sobre essas manifestações e sobre a possibilidade do presidente Bolsonaro também participar dessas manifestações no domingo. Vamos ouvir o que o presidente da Comissão Especial falou. O presidente Bolsonaro precisa entender que a eleição acabou, precisa entender que o papel de um presidente não pode ser dividir o país, isso não é bom para o país. Manifestações que falem em fechar o Congresso, em fechar o Supremo, não servem à democracia e se não servem à democracia, não servem ao país. Mais ainda uma manifestação que se diz a favor da reforma da Previdência, mas ataca o grupo de parlamentares que é a favor da reforma da Previdência. Nós não podemos virar uma Venezuela, um dia manifestação a favor do governo, no outro dia manifestação contra, no outro dia a favor, no outro dia contra, não é disso que nós precisamos. Não é prudente a presença de um presidente numa manifestação que tem como pauta o fechamento do Congresso e do Supremo. Pois é, e o presidente da comissão também disse que o cronograma segue nessa comissão especial, na medida em que eles vão analisar, a previsão é que analise no mês de junho esse texto e que o texto seja enviado para o plenário no mês de julho. Então, ele disse que esse cronograma segue e que, segundo ele, o governo hoje não teria os 308 votos mínimos para aprovar a reforma da Previdência no plenário, mas ele acredita que a reforma vai sim ser aprovada por um compromisso dos próprios deputados com relação ao texto e à reforma da Previdência como um todo. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, apesar desses atritos, o presidente da comissão falou, inclusive mais cedo na Rádio Band News, que esse cronograma vai ser mantido. Ele garante o cronograma. O que ele disse a gente, né, na entrevista da Rádio Band News é que o cronograma está mantido, não há nenhum atraso, está tudo conforme o previsto, e ele é muito otimista em relação à aprovação da reforma da Previdência. É claro que com algumas pequenas modificações e que também não vão impactar significativamente naquela meta, né, de mais de 1 trilhão de reais em economia no prazo de 10 anos. Ele também prometeu que a situação, que a proposta que parece que agrada mais a ele, que parece ser predominante na comissão, é de não mexer na aposentadoria dos professores. É um dado importante que precisa ser destacado. E a seguir, desigualdade de renda no Brasil atinge o maior patamar já registrado. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Com a chegada do inverno, chegam também as doenças de contágio fácil pelo ar. O frio aumenta a circulação de vírus e bactérias que causam problemas como a conjuntivite. E as mais castigadas são, claro, as crianças. No Consulte Doutor de hoje, o oftalmologista Bruno Prieto está com a gente aqui para tirar dúvidas do telespectador. Doutor, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Importante a gente explicar primeiro qual é o quadro da conjuntivite, né? Quando o papai e mamãe tem que levar lá o filho com o médico, né? E tem que ter esse cuidado todo. Então, geralmente a conjuntivite, ela causa uma hiperemia, né? Uma vermelhidão dos olhos
e a pessoa começa a ter uma secreção exacerbada, lacrimejamento e pregueamento das pálpebras também ao acordar pela manhã. Agora, não é claro, só as crianças são afetadas, né? Mas os trabalhadores, né? Quando tem lá conjuntivite, e as próprias crianças também, devem ficar em casa para evitar o contágio entre os colegas de trabalho, seja na escola? Sim, a conjuntivite ela costuma ter um índice de transmissão muito alto, né? Um contágio grande, então é bom que a pessoa fique em casa para poder evitar essa transmissão e proliferação entre os colegas de trabalho. Agora a gente nota também, doutor, que algumas pessoas simplesmente não tratam. Elas acham o seguinte, olha, basta aí alguns dias para me restabelecer, mas assim que diagnosticar, tem que tratar a conjuntivite? Sim, a conjuntivite precisa ser tratada. Geralmente os dois tipos mais comuns, a bacteriana, tem que usar colírios de antibiótico, né? E a conjuntivite viral, precisa usar colírios lubrificantes, anti-inflamatórios para poder evitar complicações, porque as duas podem levar a complicações. Você tocou num ponto importante, doutor, está chegando pergunta aqui também. Qual é a diferença principal entre a viral e a bacteriana e como distinguir as duas? Sim, geralmente a bacteriana, né, como o próprio nome diz, causada por bactéria, ela costuma dar uma secreção mais purulenta, né, de pus, e a viral, pelo contrário, ela costuma dar uma hiperemia maior, mais lacrimejamento, sensação de corpo estranho e uma secreção mais mucosa, mucoide. Agora, qual é o risco, doutor? Você chegou a falar do tratamento, mas qual é o risco daquela pessoa que não trata? Pode se agravar, tem um problema maior? Sim, existem alguns tipos de conjuntivite bacterianas que podem levar à úlcera de córnea. E conjuntivite viral, ela pode causar um estado imunológico com acometimento da córnea e o paciente pode ficar, às vezes, até 3 meses com conjuntivite. Então, precisa ser tratado, precisa ser observado pelo especialista na área, um oftalmologista que seria a questão. Então, fica a dica para o nosso telespectador, né? Não dar mole, procurar um médico e buscar o tratamento, né, doutor? Com certeza, tem que consultar e procurar um médico para o melhor diagnóstico e tratamento. Perfeito, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Eu que agradeço. E olha, a Novacap decidiu fazer a manutenção de um viaduto que liga o setor policial sul à octogonal, mas a decisão só veio depois de quase uma tragédia. Um pedaço de concreto caiu em cima de um carro no domingo, mas não houve feridos. O trânsito está sendo desviado por equipes do Detran. Os motoristas que passam pelo setor policial sul são orientados a fazer caminhos alternativos ou um desvio para a Estrada Parque Indústria Gráfica. A Novacap iniciou a remoção das pedras de granito e realizou algumas intervenções pontuais no local. A manutenção do viaduto deve ser concluída apenas na quinta-feira. A equipe de engenheiros da companhia também está no local fazendo vistorias. Em nota, a Novacap disse que as estruturas do viaduto estão seguras e que somente as peças de revestimento foram afetadas. Agora, Cláudio Humberto, quando a gente vê essas imagens, a gente sempre lembra de tragédias que já tivemos aqui no DF. Exatamente, esse tipo de coisa já matou gente aqui em Brasília, né? E a Novacap mostra como é ruim de serviço mesmo, né? É bom lembrar aos atuais dirigentes da Novacap que eles próprios acabaram de tomar posse depois que o governador chegou à conclusão de que a diretoria anterior não estava mandando bem, não estava fazendo esse serviço. Fazer esse trabalho somente agora, depois que acontece esse episódio, só mostra mesmo a pasmaceira que continua reinante ali na Novacap. Lembrando que hoje a interdição ocorreu das 10h30 da manhã até o 12h30, no sentido plano piloto Taguatinga, e de 1h30 vai acontecer até as 13h30 da tarde na mão contrária. Fique ligado. Agora, a desigualdade de renda no Brasil atingiu o maior patamar já registrado. O levantamento é da Fundação Getúlio Vargas e a pesquisa também mostra que todos já sabem. Quem ganha menos sofre mais os efeitos da crise. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado para trazer essa informação para a gente. Informação que preocupa, né, Renata? É muito triste, preocupante, né? E que mostra em dados, infelizmente, o que a gente já sabe. Essa pesquisa ela é trimestral. Então, a cada 3 meses, ela é feita e ela vem demonstrando que, desde 2015, essa desigualdade social no país vem aumentando. Ao chegar nesse patamar, em março deste ano, o pior patamar, desde que a pesquisa foi criada, ou seja, em 2012. E revela também, como você bem disse, que os mais afetados, diante dessa crise que nós todos estamos vivenciando, são as pessoas de mais baixa renda, são os mais pobres. E
eles também têm mais dificuldade de se reerguer, de se reequilibrar. A pesquisa também, Rodrigo, ela analisa a média salarial ou a variação de renda dos 10% mais ricos do Brasil e dos 40% mais pobres. Então, imagine você que em 7 anos, nesses últimos 7 anos, a renda acumulada dos mais ricos, ela chegou a aumentar um pouco, 8,5%. No entanto, a renda acumulada dos mais pobres, ela caiu 14%. A explicação está na dinâmica do mercado de trabalho. A gente sabe aí que o número de vagas vem diminuindo. De fato, né, as pessoas que tinham emprego não foram demitidas, então você tem também mais pessoas entrando no mercado de trabalho ou tentando entrar e não conseguem entrar. E aí, infelizmente, aquela lógica. Número reduzido de vagas, sai melhor quem tem uma renda melhor, quem tem uma escolaridade maior, quem tem mais experiência também no mercado de trabalho. Rodrigo. Obrigado, Renata. Dados preocupantes. E olha, a seguir o mundo dos livros encontra o mundo dos idosos. Em um lar de Sobradinho, a gente explica melhor logo depois do intervalo. Então não saia daí, a gente volta já. Neste mês de maio, a Abrace comemora 33 anos. A instituição acolhe crianças e adolescentes que fazem tratamento contra o câncer. E essa história virou um calendário vivo, um site com depoimentos de pessoas que superaram a doença. Aos 3 anos de idade, a pequena Alice já superou várias barreiras. Com 1 ano de vida, a pequena foi diagnosticada com câncer nos rins. Conseguiu se curar da doença, mas 2 anos depois veio a notícia de que a Alice teria que retirar um tumor que apareceu no crânio. Para ajudar a filha nesse processo difícil e doloroso, a mãe também decidiu raspar a cabeça. A Alice, ela é muito vaidosa, né? Quem conhece sabe que ela é muito vaidosa, é assim o tempo todo, arrumada, maquiada. E ela falou para mim que gostava muito dos cabelos cacheados dela e não queria perder os cachos e também todo mundo ia sorrir dela. Então foi uma forma que eu vi de ajudar. Não, eu vou cortar com você, ninguém vai sorrir, eu vou ficar também carequinha. Aí ela aceitou, gostou e deu certo. Mas o que a Marcela sonha mesmo é ver a filha no calendário que traz histórias de quem superou o câncer. A iniciativa de mostrar depoimentos diários de quem venceu a doença veio da vontade de encorajar quem passa pelo processo e, acima de tudo, mostrar que essa batalha pode sim ser vencida. O calendário vivo ele veio justamente para combater um senso comum que existe de que o diagnóstico do câncer é o fim da linha para muita gente. E em contato aqui com a Abrace, principalmente, a gente percebeu que o diagnóstico ele é só o início de uma jornada e que é uma doença que pode sim ser vencida. E nesses 33 anos de trabalho, a Abrace já fez parte da história de vida de várias pessoas com câncer. Em 2018, nós fechamos a nossa estatística, né, de 722 pessoas sendo assistidas, né? Atualmente, a Abrace acompanha esse mesmo número de pacientes e fechamos também com o significativo número de 148 novos pacientes. Para conhecer esse trabalho bacana, basta acessar o calendariovivo.com.br. E está chegando a 35ª edição da Feira do Livro. Este ano com uma novidade pré-evento, ações itinerantes para ampliar o acesso ao rico mundo da leitura. A primeira parada, um lar de idosos de Sobradinho. Uma tarde cheia de contação de histórias para despertar a imaginação de um público muito especial. Os idosos do Lar São José, em Sobradinho, ficaram encantados com os contos sobre a criação do mundo. Essa troca, essa partilha de estar com eles, pessoas já tão bem vividas, com uma experiência única, resgatando isso em algo que eu acredito que seja curador, que são as histórias. É muito importante, muda muito a história. A gente tem as atividades aqui da casa, mas essa foi diferente. Eu amei, não só a música também, bem lenta, música boa, clássica, eu amei. Mudou muita coisa. O projeto Feira do Livro para Todos é uma iniciativa da 35ª Feira do Livro de Brasília. O objetivo é tornar a feira mais acessível, levando histórias, músicas, filmes e oficinas para aqueles que precisam desse contato e não têm a oportunidade de ir ao evento. O dia fica mais bonito, fica mais alegre, eles ficam muito mais felizes, né, quando recebem
voluntários que doam todo e qualquer tipo de ação para eles. A feira itinerante vai visitar instituições antes e depois da Feira do Livro, que começa no dia 6 de junho e vai até o dia 16. A organização do evento espera espalhar muitas histórias e sorrisos por aí. Depois da feira, essa itinerância vai continuar, né? Nós temos uma carreta, e essa carreta que é do Instituto e leva cinema, leva oficinas de vídeo para as escolas e para a comunidade. Então, e haverão outras ações como essa, que tem lá o site da felib.com.br, tem lá um formulário que as pessoas podem acessar, as instituições, fazem o seu cadastramento e a partir daí a gente vai atendendo essas visitações. Só reforçando que a Feira do Livro começa no dia 6 e vai até o dia 16 de junho no Complexo Cultural da República e a entrada é de graça. E aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí onde você mora, o WhatsApp do Band Cidade. Então anote aí nosso número que é o 99976-9204. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Fique agora com a boa companhia de Bruno Mendes e Dani Pança, os donos da bola, chegando aí. E a gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!